Trabalho infantil. O que é? É toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. O trabalho infantil é ilegal e não permite que crianças e adolescentes tenham uma infância normal, pois interfere na capacidade de frequentar a escola e estudar normalmente, e também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Além disso, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos. No Brasil, a proibição do trabalho infantil varia de acordo com a idade, com o tipo de atividades ou condições em que o trabalho é realizado. Até os 14 anos é proibido por lei. Dos 14 aos 16 anos é autorizado o trabalho nas condições de aprendiz. Entre 16 e 18 anos são proibidas as atividades noturnas, insalubres, perigosas e todas as atividades que são prejudiciais à formação intelectual, psicológica, social ou moral do adolescente. Quais as causas do trabalho infantil? As principais causas do trabalho infantil são pobreza e baixa renda. Quanto mais baixa a renda, maior a possibilidade da criança entrar precocemente no mercado de trabalho. Baixa escolaridade dos pais e grande quantidade de filhos. Quando a família não acredita na importância da escola e não incentiva a criança, o que aumenta a evasão escolar. Busca de mão de obra barata ou falta de mão de obra. E falta de fiscalização por parte do poder público. Quais as consequências do trabalho infantil? O trabalho realizado precocemente por crianças e adolescentes traz sérias consequências para suas vidas. Entre elas, destacamos como principais: afeta o seu plano de desenvolvimento como pessoa, a criança perde a infância, gera diversos problemas sociais, provoca doenças e problemas psicológicos, induz ao baixo rendimento e abandono escolar, causa despreparo para o mercado de trabalho. Tipos de exploração do trabalho infantil. Existem diversas maneiras de explorar a mão de obra infantil, e muitos desses trabalhos podem ser comparados com o trabalho escravo, pois as condições são inapropriadas e precárias e o trabalho é forçado. As formas mais comuns desses trabalhos são casas de família, campo ou agricultura, sítios e fazendas, minas, canaviais e fábricas, narcotráfico, prostituição e pornografia de menores, tráfico de pessoas e trabalho doméstico. E lembrando que ajudar nas tarefas domésticas é normal, desde que isso não atrapalhe os estudos. Trabalho infantil no mundo, fatos e números globais. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2016, 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas do trabalho infantil no mundo. Quase metade dessas crianças realizavam formas perigosas de trabalho, sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. O maior número de crianças vítimas do trabalho infantil foi encontrado na África, seguido da Ásia e do Pacífico, depois das Américas, da Europa e da Ásia Central, dos Estados Árabes. O trabalho infantil está concentrado principalmente na agricultura, seguida do setor de serviços e do setor industrial. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, atualmente existem mais de 7 bilhões de crianças no mundo que estão incluídas na lista do trabalho infantil. Trabalho infantil no Brasil. Dados do PNAD 2015 apontam que ainda há 2,7 milhões de crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil no país. 59% das crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil são meninos e 41% são meninas. No Brasil, a região sul é a que proporcionalmente apresenta o maior número de crianças e jovens ocupados. Em seguida, aparecem o centro-oeste, norte e o nordeste. A região sudeste é a que apresenta a menor taxa. Já em números absolutos, as regiões norte e nordeste lideram. Cerca de 50% do trabalho infantil se dá em atividades agrícolas. A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária de 14 a 17 anos. Entre 2014 e 2015, aumentou 12% o número de trabalho infantil entre crianças de 5 e 9 anos, passando de 70 mil para 79 mil. As crianças negras são o maior alvo do trabalho infantil no país. Políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Os principais programas desenvolvidos pelo Estado direcionados à erradicação do trabalho infantil são o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e o Bolsa Família. O PET articula um conjunto de ações que buscam retirar crianças e adolescentes de até 16 anos
práticas do trabalho infantil. Já entre os benefícios do Bolsa Família está a garantia de que as crianças e adolescentes tenham a frequência mínima na escola e o cumprimento no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. No Brasil, de acordo com a Constituição, o trabalho infantil é considerado crime. Em 2016 foi aprovado o projeto de lei PLS 237/2016, que pune a exploração do trabalho infantil com até 8 anos de prisão. A proteção integral da criança e do adolescente é responsabilidade de todos. O sistema de garantia de direitos. Conselho tutelar existe em quase todas as cidades. Secretarias de Saúde e de Educação atendem crianças e adolescentes. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Secretaria de Assistência Social busca a garantia da proteção social e da promoção da cidadania. Organizações da sociedade civil. Ministério Público Estadual. Ministério Público do Trabalho, por meio do Procurador do Trabalho, visa cobrir as formas abusivas e ilegais do trabalho. Todos os educadores sabem que crianças e adolescentes devem ter garantia de acesso à educação de qualidade, um direito fundamental da cidadania. Não basta, no entanto, estarem matriculados na rede de ensino local. O ideal é que sejam atendidos em todas as suas necessidades, inclusive com um currículo apropriado à realidade em que vivem. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, entre outros, os seguintes direitos: a vida e a saúde, a libertação, respeito e dignidade, a educação, cultura, esporte e lazer. E entre os deveres estão: respeitar os seus educadores e funcionários da escola, respeitar a si mesmo e todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, religião, classe social ou idade. Lugar de criança é na escola. Trabalho infantil. O que é? É toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes.